Paz e bem, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Espero que com vocês também esteja tudo bem. Se vocês estão gostando daquilo que eu publico aqui no YouTube, compartilhe, faça com que essa mensagem possa chegar a mais e mais pessoas que necessitem de ajuda. Beleza? Hoje a pergunta que vem trazer a reflexão a cada um de vocês é uma pergunta que às vezes nos colocamos diante a procrastinação. E depois? É verdade que tudo tem uma consequência, não é mesmo? E depois que nós não agimos, tem uma consequência. E depois que nós tomamos responsabilidade diante de uma situação que nos pede uma atitude, também tem um depois. Tem uma consequência. Eu vou ler para vocês, eu não consegui achar nos escritos de Viktor Frankl, mas eu lembro que em aula eu aprendi e fizeram menção a um rabino chamado Hillel, na qual ele faz 3 colocações muito pertinentes à consciência do ser humano diante a responsabilidade, a liberdade que ele tem de escolha e a autotranscendência. Vai dizer assim: se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? São questões existenciais, né? Que o ser humano, desde a época de antes de Cristo, já se perguntava. E Hillel viveu na época de Cristo, certo? Era um rabino. E fez esses 3 questionamentos muito fundamentados, provavelmente, na filosofia, em tudo aquilo que também a religião judaica o trazia. Vamos separar por partes? Se eu não for por mim, quem o será? Se eu não fizer as coisas que eu preciso fazer, se eu não tomar as atitudes que eu preciso tomar, ninguém vai calçar as minhas sandálias e caminhar. Eu preciso tomar. Se eu não for por mim, quem o será? Se eu não fizer a minha parte, se eu não parar de usar droga para aquele que é filho predileto, dependente químico, quem o fará? Se eu não fizer isso, como eu vou saber o que é uma vida consciente, limpo, abstêmico? Não tem como. Não tem como eu trabalhar outras questões, outras comorbidades, às vezes, se eu não fizer esse primeiro. Então, se eu não for por mim, quem o será? Isso eu estou falando da realidade do dependente. Quem sabe o codependente também precisa tomar algumas atitudes, mas qualquer situação, qualquer ser humano, qualquer contexto, essa reflexão compete. Se eu não for por mim, quem será? Depois ele estende: mas se eu for só por mim, que serei eu? Se eu fizer só por mim, eu não serei um egoísta? Se eu compreender algumas coisas na vida e não olhar para um amigo, não olhar para uma pessoa que tem o mesmo sofrimento e não ajudá-la, se eu fizer só por mim, quem eu serei? O que eu estou fazendo? Quem eu sou para só buscar as coisas para resolver as minhas pendengas, as minhas dificuldades, os meus contextos? Não. E se eu resolver, e bem resolver, mesmo que a contextualização cognitiva da pessoa, a historicidade, a anamnese dela seja outra, eu tenho o dever de falar: olha, comigo aconteceu uma situação muito parecida, deixa eu te contar, deixa eu te falar. Eu posso, você quer ouvir um pouco da minha história? Testemunho é muito importante, independente da esfera, né? Comumente a gente fala, né, que palavras convencem, mas testemunho arrasta. E é para tudo, é para tudo. Feliz aquele que aprende com o erro dos outros, né? Eu tive muito, e ainda, se não me cuidar, esse erro de testar-me, de procurar aprender comigo mesmo e não com o erro dos outros. E por fim, se não agora, quando? Filho predileto, dependente químico, codependente, ser humano que sofre com uma depressão, com uma fobia, com uma ansiedade. Se não agora, quando? Se não agora, quando? Entenda que essa palavra, essa frase, aliás, né, se não agora, quando, te pede uma previsão, te pede uma posição. Mas se você não faz agora, será que você vai questionar quando? Será que você vai se programar e ser fiel à programação
E realmente ali na frente, onde você se programou, você vai fazer aquilo que precisa ser feito por você? Pode ser que sim, pode ser que não. É necessário refletir, é necessário buscar compreender em si quando. E se possível, e se você já tem conhecimento de si mesmo e sabe que você vai procrastinar, que você vai realmente protelar ao máximo tudo isso que você precisa decidir agora, que seja agora e não depois. Tá bom? Então faça a sua parte. Decida. Se posicione na sua vida. Busque ajuda. Tudo tem uma resposta. Tudo tem um espaço de liberdade, independente dos condicionantes que se mostrarem na sua vida. Você pode. Você é além dos condicionantes. Você tem esse espaço. Existe? Sim. Como eu sou um filho predileto, eu sou um dependente químico. Eu não posso com o álcool, com as drogas. Não devo e não vou usá-las. Só por hoje. É um determinante? É algo que realmente me determina? Não. Ele só é um condicionante. E eu aceitei isso na minha vida. Mas isso não me determina. Tá certo? Deus abençoe vocês. Que Cristo, nessa Páscoa, tenha ressuscitado realmente no seu coração e que você entenda que o posicionamento e a urgência do agora às vezes é muito mais importante do que a procrastinação depois. Só por hoje funciona. Deus abençoe. Valeu. Até.